Olá, meu nome é Francisco Javier, claro, me conhecem como Chico e eu vou ser seu professor guia, seu professor orientador, para podermos revisar as matérias de espanhol com todo o interesse de se preparar bem para a prova de vestibular, principalmente a prova da federal. Né? Então começamos já com o primeiro tópico que está contemplado na apostila. A aula vai ser oferecida aqui, né, na tela digital, na lousa digital, mas você pode ir acompanhando também pela apostila. Eu vou indicando as páginas, né, para a gente compreender muito bem as questões de gramática. Então, começamos com o primeiro tópico, e o primeiro tópico tem a ver com... Reglas de acentuação. Reglas de acentuação é a primeira matéria que aparece. É muito interessante entender que em espanhol, quando se fala de acento, se fala de sonoridade, se fala de intensidade de voz. Você já percebeu que eu tenho um sotaque, né? Em espanhol se fala de acento, eu tenho acento. Que acento que o professor tem? Esse acento me parece familiar, já escutei turistas que falam desse modo, né? Meu país de origem é Chile, então eu tenho sotaque de chileno. Em espanhol seria eu tenho acento de chileno, né? E por isso a minha sonoridade. Acento, então, tem a ver com intensidade de voz, e essa é a primeira noção que nós vamos ter para poder entender sobre a teoria de acento, né? Vamos falar primeiro, então, do acento de pronunciação, que é o acento prosódico, né? Reglas de acentuação, acento prosódico. A gente escuta aqui a palavra acento prosódico, acento da prosa, acento da fala. Então, assim como acontece em português a classificação das palavras segundo sua tonicidade, palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas. Em espanhol, os que estudam, os especialistas na gramática também utilizam a mesma nomenclatura, a mesma denominação, mas habitualmente nas provas e no ensino do espanhol, nos colégios regulares, se utiliza outro tipo de expressão. Nós temos aqui uma palavra que eu utilicei como exemplo, a palavra corazonada. Você lê essa palavra e pensa, corazonada tem a ver com coração. Claro, coração, aquilo que tem a ver com o que o coração sente. Então, corazonada é uma palavra que quer dizer intuição, palpite, um pressentimento. A pessoa diz, eu tenho uma coraçonada que os nossos alunos vão ir muito bem nas provas porque eles estão com ótimo material, estão com uma ótima equipe e com certeza estão se aplicando muito seriamente aos estudos. Vocês ali que estão acompanhando nossas aulas do Pró-Universidade. A palavra coraçonada, o pressentimento de que você vai ir muito bem na prova. Quando se classificam as palavras em espanhol, a gente entende que quando falamos a palavra corazonada, se essa palavra tiver maior intensidade de voz na última sílaba, né, a gente diz que essa palavra é de tipo aguda. Palavra aguda é aquela palavra que tem maior intensidade de voz na última sílaba. Se fosse o caso dessas palavras, ela se pronunciaria corazonada. Mas não é o caso. Quando a gente escuta a sonoridade da palavra, percebe que corazonada. Então, a maior intensidade de voz não está na última sílaba. Portanto, essa aqui não é uma palavra de tipo aguda. Seria uma palavra de tipo grave. Então, quando as palavras têm maior intensidade de voz na penúltima sílaba, elas são chamadas de palavras graves ou llanas. Quando a maior intensidade de voz está na antepenúltima sílaba, elas têm um nome bastante curioso. Elas são chamadas de palavras esdrújulas. E quando a maior intensidade de voz está antes da antepenúltima sílaba, como esse caso aqui, a gente vai chamar estas palavras de sobresdrújula. Esta é a classificação. A palavra sobresdrújula pode ser escrita com uma letra E ou duas letras E. Então, revisando, a classificação das palavras segundo sua tonicidade em espanhol, se a maior intensidade de voz está no fim, é uma palavra de tipo aguda. Se estiver na penúltima sílaba, palavra grave ou llana. Se estiver na antepenúltima sílaba, palavra esdrújula. E se estiver antes da antepenúltima sílaba, palavra sobresdrújula. Isto só para saber classificação das palavras segundo sua tonicidade. Agora vamos entender um outro princípio super importante para poder aplicar na prova também, que consiste no seguinte. Em espanhol só temos um tipo de acento. Isso, aquele tracinho que se coloca sobre a vogal tônica, que em português se identifica como o tracinho do acento agudo. Em espanhol, esse tipo de acento ele tem um nome específico, o seu nome é tilde. Por isso agora a gente vai entender quando tenho que escrever o tilde, ou acento gráfico, nas palavras agudas, nas palavras graves, nas palavras esdrújulas e sobresdrújulas. Reglas de acentuação. Acento ortográfico tilde, como já tinha anunciado, né? Em espanhol o único acento é aquele acento que em português é acento agudo, né? Só esse tipo de acento e ele se conhece com o nome de tilde. Nós temos então palavras agudas, aquelas que têm maior intensidade de voz na última sílaba. A regrinha diz, tienen tilde, isto é acento, quando terminam em consoante N,
S ou vogal. Depois vamos ver alguns exemplos, né? Então, você se concentra. Primeiro tem que identificar que tipo de palavra é. Se ela é uma palavra aguda, se ela é grave, se ela é esdrúxula ou sobresdrúxula, dependendo da intensidade da vogal tônica. Então, a gente sabe que a palavra se trata de uma palavra aguda, maior intensidade de voz no fim. Para poder fazer, colocar o tilde correto, você tem que ver se ela termina em N, S ou qualquer vogal. No segundo caso, palavras graves ou llanas. Palavras graves ou llanas, a maior intensidade de voz está na penúltima sílaba. Então, nesse caso, a gente tem que fazer o contrário das palavras agudas. A gente vai colocar acento nas palavras graves ou llanas quando elas terminem em consoante que não seja NS. Então, o que serve para uma categoria não serve para outra. A notícia boa, isso que vocês com certeza adoram. Quando a gente sabe a regra das esdrúxulas e sobresdrúxulas, respira aliviado porque palavras esdrúxulas todas têm tilde e palavras sobresdrúxulas todas têm tilde. Que notícia boa, eu não tenho que me preocupar. Mas atenção, professor, tem alguma coisa aí que não está muito bem, né? Porque tem um asterisco. Tem um asterisco porque vamos ter que ver umas exceções. Aí você escutou aquela palavra, toda regra tem sua exceção. É isso que acontece aqui. Então, genericamente, como ideia geral, como um princípio, uma categoria, a categoria das palavras esdrúxulas, igual que as proparoxítonas de português, todas têm acento, menos, já vamos ver quando. E palavras sobresdrúxulas, todas têm acento, menos, já vamos ver quando, no próximo slide. Nós temos exemplos aqui, para poder entender muito bem de quando se utilizam, né, os acentos e quando não. Eu falei que palavras agudas, aquelas que têm maior intensidade de voz no fim, elas têm acento quando? Quando terminam em consoante N, nós temos aqui a palavra direção. Direção é uma palavra aguda que termina com letra N, por isso ela tem acento. Nós temos depois a palavra francês. Então, temos mais uma palavra aguda, né? Ela está com uma cor diferente para poder identificar que se trata de uma palavra com maior intensidade de voz no fim. Ela tem acento porque termina com S. Temos a palavra sonhará. Conjugações de verbo no futuro, elas terminam com vogal. Então, a gente coloca acento também. Se você fala café, também vai ter que ter acento. Se você fala a palavra tabu, também vai ter acento, porque palavras agudas, terminadas em vogal, têm acento. Segundo caso, graves ou llanas. Palavras graves ou llanas não têm intensidade de voz na última sílaba, elas têm intensidade de voz na penúltima sílaba. Por isso se fala de carácter. E nesse caso essa palavra tem acento porque eu já tinha afirmado que as palavras graves ou llanas têm acento quando terminam em consoante que não seja NS. Você vê que aqui a palavra termina com R, então pode ter acento. Inútil. Palavra grave, não tem maior intensidade de voz no fim, tem maior intensidade de voz na penúltima sílaba, então tem acento também. A palavra césped, essa palavra é uma palavra curiosa. A maioria das pessoas não sabe o que significa césped. A palavra césped tem a ver com pasto, tem a ver com grama, né? O gramado estava molhado, o césped estava molhado, a grama estava molhada. Então, césped é uma palavra grave que termina em consoante que não é NS, então ela tem que ter acento. Eu coloquei duas palavras com asterisco para a gente entender sobre exceções ou curiosidades ou informações importantes. Estas duas palavrinhas que habitualmente em português a gente costuma colocar acento, em espanhol não se acentuam. Veja bem, a gente vê a palavra e diz farmácia. Em português essa palavra teria acento, em espanhol não tem acento. Nem farmácia, nem comércio, por exemplo. Palavras de uso frequente, as pessoas, a maioria, colocam o acento, né, de modo automático. Em espanhol não pode. Por quê? Porque palavra grave só tem acento quando termina em consoante, que não seja NS, que está terminando com vogal. Não pode. Outro exemplo, horário. Então, quando a gente fala horário, a gente pensa em história, a gente pensa em calendário, por exemplo. Universitário, é isso que vocês vão ser, né, daqui em breve, né, passando nessas provas de vestibular. Nós temos horário em espanhol. Horário também não tem acento. Por quê? Por causa daquilo que já tinha comentado. A palavra se divide em sílabas, 3 sílabas, horário. Então, nesse caso, fica uma palavra grave que termina em vogal. Não pode ter acento sendo palavra grave. Sobre esdrúxulas e esdrúxulas, né? Eu disse que palavras sobre esdrúxulas e esdrúxulas todas têm acento. Agora vamos a entender por que não se aplica essa regra de um modo eficiente. Primeiro vamos a entender como é possível que em espanhol existam palavras sobre esdrúxulas. Aqui nós temos a expressão déjatelo. E você lê essa palavra aí e diz, que estranho, o que isso significa? Aqui nós temos a combinação de verbo, temos um pronome reflexivo te e temos o pronome de complemento lo.
Quando eu quero dizer deixa contigo aquilo, eu estou dizendo deixa para ti. Deixa contigo, o te indica para ti, e lo, aquilo, aquele assunto. Vamos supor, eu emprestei o livro para alguém. Né? E essa pessoa me diz, eu não consigo devolver isso agora. Eu digo, não tem problema, déjatelo durante o fim de semana. Deixa contigo o quê? O livro. Então, como nós podemos fazer palavras sobre esdrúxulas? Isto é, palavras que têm maior intensidade de voz antes da antepenúltima sílaba. A gente faz quando temos combinado conjugação de verbo, pronome reflexivo, pronome de complemento. Outro exemplo, arregle-me-las. Arregle. Quando se fala arregle, significa conserte. Vamos supor que as chaves quebraram ou as chaves se entortaram. Eu não consigo entrar em casa porque as chaves se entortaram. Então eu chamo um profissional para ele fazer, né, esse conserto e eu digo, por favor, arregle-me-las, conserte para mim. O quê? As chaves. Conserte para mim as chaves. Ela não é uma palavra aguda, não é uma palavra grave, não é uma palavra esdrúxula, ela é sobresdrúxula. Outro tipo de palavra sobresdrúxula se origina de adjetivos que se acrescenta o sufixo mente. Então elas viram adverbios de modo que terminam em mente. Se a palavra original tinha acento, como é o caso de prática, ou como seria o caso de teórica, por exemplo, teoricamente, se a palavra original tinha acento, ela conserva seu acento. Né? Dificilmente, difícil, originalmente, essa é uma palavra grave. Ela tem acento porque difícil termina com consoante que não é NS. Se a gente acrescenta a terminação mente, fica uma palavra sobresdrúxula. Não é aguda, não é grave, não é esdrúxula, ela é sobresdrúxula. E o que acontece se a palavra original não tinha acento? Temos aqui a palavra oportuna, né? Oportuna. Essa palavra oportuna é uma palavra grave, não tem acento porque termina em vogal. Então, aí que está a exceção da regra das sobresdrúxulas. Se a palavra que deu origem a advérbio de modo terminado em mente não tinha acento, você também não coloca. Então, muita atenção à regrinha de acentuação para não fazer confusão. Palavras que não tinham acento antes de virar advérbio de modo, você também não acrescenta. Esdrúxulas proparoxítonas, igual como acontece em português, toda palavra esdrúxula proparoxítona tem acento. Vamos ver, por exemplo, acadêmico. Igual que em português, isso mesmo, não é aguda, não é grave, é esdrúxula. Célebre, né? Não é aguda, não é grave, é esdrúxula, tem acento. E lembra da regrinha dos advérbios de modo? Também se aplica nesse caso. Quantas vezes você não escutou essa palavra de uma pessoa que estava atendendo você? Você queria, né, obter algum tipo de serviço e a pessoa que estava encarregada de fornecer esse serviço disse, infelizmente eu não posso ajudar você nessa ocasião. Infeliz, a palavra infeliz é uma palavra aguda. Para ela ter acento como palavra aguda, infeliz, devia terminar com N, com S ou com vogal. Ela está terminando com Z. Né? Então, não tem acento. Ela pode ser esdrúxula na hora de contar as sílabas, mas como é advérbio de modo e originalmente não tinha acento, não se coloca. Então, aqui nós temos exceções, né, de palavras esdrúxulas que ficam sem acento. Para continuar com mais informações sobre acento, nós temos uma parte da matéria que vem agora, que é uma matéria bem interessante porque ela é muito útil para poder fazer outras aplicações em relação a acento que parece que estão fugindo da regra que nós aprendemos até agora. Veja só, isso aqui tem a ver com encontros vocálicos. Aquilo que alguma vez você já ouviu falar como diptongos, hiatos também, e isto se utiliza em espanhol. Nós temos que entender o seguinte, para poder fazer esta aplicação. Vogais, em espanhol, igual que em português, 5 vogais. Temos vogais que são chamadas de vogais abertas por causa da pronunciação. A gente fala A, E, O, e a gente pronuncia eles de modo aberto. E quando a gente fala estas outras, a gente diz que são as vogais I, U, por causa da pronunciação. Então, as vogais abertas A, E, O, vogais fechadas I, U. A regrinha é muito simples. Se você tem uma palavra e a maior intensidade estiver na vogal fechada, I, U, e ela estiver combinada com vogal aberta que não tem a tonicidade da palavra, esta vogal fechada fica com acento e acontece o hiato. Acontece a separação entre vogal fechada e vogal aberta. Vamos de novo? Vogais abertas junto com vogais fechadas. Quando a maior intensidade de voz estiver na vogal fechada e ela estiver do lado de vogal aberta, você tem que colocar acento. Veja nos exemplos que aparecem do lado. Exemplos. A palavra acentua. Nós temos aí, então, maior intensidade de voz na vogal fechada, acentua, do lado de vogal aberta. A vogal fechada ganha o acento e a vogal aberta ela fica afastada, cria o hiato.
Você pensará, professor, mas isso é errado. Você acabou de falar que palavra grave, que termina em vogal não pode ter acento. Mas esse tipo de regra de combinação vocálica é a exceção das regras. Você pode combinar em qualquer lugar, pode ser palavra grave, pode ser aguda, pode ser esdrúxula sobre esdrúxula, pode ser terminada com qualquer letra, né? Se você tiver vogal fechada com vogal aberta, você tem que colocar o acento na vogal fechada. Vamos ver outros casos. Temos a palavra caída, outra vez recaída. A maior intensidade de voz está na letra I, está do lado de vogal aberta, então a gente tem que colocar acento. A palavra baúl, sabe aquela caixa onde você guarda algumas coisas, algumas cartas, alguns objetos, algumas lembranças? Então nós temos aí baúl, maior intensidade de voz, na vogal fechada tem que ter acento. Depois temos a palavra alegria, melodia. Em espanhol, policía, por exemplo, se pronuncia de modo diferente. Policía em espanhol tem acento também. Vogal fechada, maior intensidade de voz. Do lado de vogal aberta, tem que ter acento e acontece o hiato. Depois nós temos a palavra reúne, mais um caso, né, no qual combinamos vogal aberta, vogal fechada. Maior intensidade de voz na fechada, então tem que colocar acento. Não esqueça dessas regras. Regra de acentuação, acento diacrítico ou diferencial. Então aqui nós temos mais coisas para ler. Acontece o seguinte, como regra geral em espanhol, como regra geral em espanhol, palavras de uma sílaba não têm acento. Monossílabos em espanhol não devem ter acento. Estas palavras que vamos revisar aqui, elas podem ter acento ou não. E por que isso acontece, profe? Então, a mesma palavra, quando ela tem acento, significa uma coisa. Quando não tem acento, significa outra. Então é importante saber traduzir. Claro que sim, é importante saber traduzir. Mas também é muito importante saber qual é a função gramatical. Isso está acontecendo cada vez mais nas provas, né? De cobrar do aluno se ele sabe qual é a função gramatical da palavra. Não simplesmente traduzir. Para além da tradução, para além da interpretação nos textos, né, o aluno deve saber funções gramaticais. Se você está com uma boa base de português, em espanhol também você vai se dar muito bem. Então, situações nas quais acontecem essas mudanças. Nós temos aqui, em espanhol, pode escrever ele com acento ou ele sem acento. Quando ele se escreve com acento, se refere a ele, né? Então, quando se refere a ele, então se refere a pronome. Aqui nós temos estas 4 palavras, têm um elemento em comum. Estas 4 palavras têm acento quando se referem a pronome pessoal, quando se referem a sujeito. Então, ele, quando significa ele, tú, quando significa tú, que estás me escutando e que estás me vendo nesse momento, né? Quando digo mim, estão conversando sobre mim, a minha pessoa. Quando diz que sim, não queria nada para si próprio, para si mesmo, né? Então esse sim também se refere à pessoa, tem que ter acento. Estas 4 palavras têm acento quando se referem a pronomes. Esta palavra sim debaixo tem mais ainda, né, uma outra possibilidade. Você já viu, a palavra sim tem acento em espanhol quando significa advérbio de afirmação. E os outros casos? Ele não tem acento quando significa o artigo o, ou quando significa aquele. A gente vai ver no próximo slide, né, exemplo de frases onde aplicamos estes significados, né? Aquele, no sentido de aquele sujeito, né? El que me atendió, por exemplo, aquele que me atendeu, esse ele não tem acento. Esse tu não tem acento quando se trata de possessivo, né? Teu pai, tua mãe, tu padre, tu madre, a gente vai falar de possessivos futuramente também. Se se trata da palavra que se refere a possessivo, não tem acento. Mesma coisa aqui, mi, sem acento, é quando se refere a possessivo, né? Meu destino, minha pátria. Quando eu falo sim sem acento, é importante, não esquece, pergunta de prova, né? Isso aqui, para diferenciar se o aluno realmente estudou espanhol, se de condição. Em português você diz, se amanhã o tempo estiver bom, se amanhã. Em espanhol não se fala se fala si. Si mañana el tiempo estuviera bueno, né? Então si de condição em espanhol se escreve esse i, não tem acento. Nós temos aqui se. O se com acento corresponde à conjugação do verbo saber e do verbo ser. No primeiro caso, você sabe a matéria, eu sei. No segundo caso, ser mais responsável com teus estudos. Então, é o imperativo do verbo ser. Depois nós temos aqui se. Esse se é o pronome reflexivo. Sabe quando a gente fala eu, me, tu, te, ele, se? E este pronome reflexivo indica que a ação é realizada pelo próprio sujeito. Então, pronome reflexivo não tem acento. De tem acento quando significa verbo ou imperativo de verbo dar. Então, você está sugerindo para a pessoa, né? Você está impondo para a pessoa, né? Ela dar ou otorgar talvez um objeto, né? Ou ela prestar algum tipo de serviço de, né? O imperativo.
O D que aparece aqui debaixo, igual de português. Se trata do D de preposição. Você está fazendo aula de espanhol, então é disso que estamos falando. A palavra té, com acento em espanhol, significa chá. Isso, a bebida. Então, ou você bebe um café ou você bebe um té, né, que corresponde a chá. E a palavra té corresponde a pronome reflexivo. Aquilo que eu falei antes. Eu, me, tu, te, ele, se. Né? Como te sientes, né? Então esse te se refere a tu. Por último, nós temos desse lado, né, as expressões más. Mas tem acento quando ele significa mais, né? Então é muito bom, né? Desde criança a gente aprende, a gente gosta, né, de pensar que mais é sempre melhor. A gente quer mais refri, a gente quer mais bolo, a gente quer mais sorvete, a gente quer mais tempo para brincar. Tem gente que quer mais salário também, né, por trabalho que faz. Então, mais, que significa mais. Agora, esse mais aqui que não tem acento, é o mais que corresponde a mais o porém. É quando alguém está conversando e está dizendo, vamos fazer tudo, mas ele chega e coloca aquela objeção. Esse mais de porém não tem acento. Nós temos aqui aún com acento significa ainda e aún sem acento até mesmo inclusive. E estas duas palavrinhas aqui debaixo eu coloquei com asterisco por uma consideração. O ano 2010, a Real Academia da Língua Espanhola sugeriu que ficassem à vontade para poder colocar acento ou não na palavra solo, né? Antigamente, se ele tinha acento, se referia somente o advérbio, né? Então, solo tu eres capaz de compreender-me, somente tu. E quando se falava sem acento, solo, porque se referia a sozinho, uma pessoa só, né? Sozinho, solo. Eu sempre falo, está tão sozinho que nem acento tem. Como ficou facultativo, você pode encontrar textos com acento sem acento, né? Vai ter uma reformulação no ano que vem e talvez isso de novo vai ser colocado para julgamento. Por quê? Porque a maioria das pessoas continua fazendo a diferença. A diferença no sentido, solo com acento, somente advérbio. Solo sem acento, sozinho. Vamos ver exemplos então de frases. Aquilo que eu expliquei, visto com um olhar de frases e aplicações e exemplos, né? Nós temos ele. Já era muito tarde quando ele chegou. Já era muito tarde quando ele chegou. Ele. Falta pouco para que o almuerzo esté listo, para que o almoço esteja pronto. Então esse ele aqui corresponde a artigo o. Foi outro jovem el que nos atendeu. Foi outro jovem aquele ou a pessoa que nos atendeu. Se fosse uma moça, seria foi outra jovem lá que nos atendeu. Por isso esse ele aqui, ele não tem acento, corresponde àquele, que seria aqui uma combinação de pronome relativo. Depois nós temos aqui, tu puedes chamar-me quando tu quieras, tu de sujeito. Tu de posesivo, ¿dónde están tu padre y tu hermana, teu pai e tu irmã, como aparece a tradução do lado? A mim não me debes nada. Então, eu pessoa. Ella era mi futuro y mi esperanza. Meu futuro, mi esperanza, sim. No me iré hasta que me digas que sí. Então, está pedindo uma confirmação. Nunca nos contou nada sobre sí mismo. Sim, de sujeito tem que ter acento. Mañana iremos si para de llover. Então, isso é para se acostumar que em espanhol, si de condição, se escreve sem acento e se escreve S-I. Próximo, nós temos aqui conjugação de verbo. Se tem acento quando significa verbo, corresponde a verbo saber ou verbo ser. Eu não sei nada sobre esse assunto, não sei. Ella me dijo, hijo, sé mais responsável. Então, imperativo, está pedindo para que seja mais responsável, né? E eu obedeci bastante bem. Nós temos aqui, se. Ella se levanta sempre à mesma hora, esse se, de pronome reflexivo, associado ao pronome pessoal, né? Então, não tem acento, fica igual que português. Nós temos aqui de, dile a él que sempre dê lo mejor de si mismo. Então, imperativo, verbo dar, né? De, nunca desistas de luchar por tus sueños. Não tem acento porque se trata de preposição. Te, bebe este té caliente para que te mejores, para que fiques melhor. Bebe esse chá, aí com acento. Te, ellos no te dijeron toda la verdad. Então, não disseram para ti o que? Toda a verdade, pronome reflexivo, não tem acento. Encerrando essa parte de acento diacrítico, a gente observa que temos mais. Agora estaremos mais tempo juntos. Então, quando é mais, né, aquilo que é bom e a gente sempre quer mais, a gente tem que colocar acento. Depois temos mais. Parecia feliz, mas lhe faltava alguma coisa, que seria o equivalente a porém. Então, quando tem um probleminha, esse mais, ele não merece acento, a gente não coloca acento. Quando temos aún, aún significa ainda. Não decidiste ainda com qual roupa ir, né? Então, tem que colocar acento. Aún.
Sem acento significa teve tanto sucesso, tuvo tanto éxito, sucesso, que aún los más críticos, que até mesmo ou inclusive os mais críticos lo aclamaram. Então tem uma pequena diferença entre o aún com acento e sem acento. Ainda e o de baixo até mesmo inclusive. Depois temos solo. Solo tú me sabes entender. Somente tú ou só tú. Esse só que se utiliza em português, ele tanto pode significar sozinho como somente. Por isso ele aparece na tradução dos dois tipos de frases. Então, quando solo com acento significa somente, aí se refere a advérbio. Quando solo não tem acento, se refere a sozinho. Por favor, não te sientas tão solo, tão sozinho ou tão só, como se fala em português. Ou por último, el solo de violín foi increíble, o solo de violín, o solo de dança, que é o modo ou versão da apresentação. Fazendo essa revisão aqui, então, a gente já pode começar a revisar exercícios sobre essa matéria. Nós temos aqui 3 exercícios, 3 exemplos de como isso pode ser perguntado numa prova. Então, vamos testar rapidamente como foi nossa aprendizagem. Dice, indica as proposições cujos términos destacados estão usados corretamente. Nós temos na primeira frase aqui, não sei que me passa. Então, o que você pensaria? Dice, não sei que me passa. É claro que se trata do verbo saber. Aqui nós temos, não sei que me passa. Vamos arrumar isso aqui. Não sei o que me passa. Quando a gente vê isso aqui, vemos que se trata do verbo saber. A conjugação do verbo saber, então, esse aqui, ele tem que ter acento, essa alternativa ela está correta. Não sei o que me passa. A segunda diz, se o leão está morto, não há peligro. Se o leão está morto, não há perigo. Mas só que o único problema, parece uma frase muito boa, mas só que em português, em espanhol não se fala se fala si el león. Por isso está errada. Depois nós temos, puedes venir con nosotros si quieres. Aqui está corretamente aplicado si quieres. Por quê? Porque se trata de condição. Então, está certa condição. Nós marcamos esse aqui também como correta. ¿Quieres acompañarme? Sí, como no. Sí, advérbio de afirmação. Também tem acento, está correto. La fiera no está muerta, se quedó dormida. Quando se fala se quedó dormida, é o equivalente a dizer que se adormeceu. Ela se adormeceu. Tratando-se de um pronome reflexivo, não deve ter acento, por isso isso aqui está errado. E depois nós temos a última, não se te olvide chamar-me, não se esqueça de me chamar. Quando fala o se, pronome reflexivo, não é verbo ser, não é verbo saber, correto ficar sem acento. As alternativas corretas, então, número 1, 4, 8 e 32. Vamos para o próximo. Próximo exercício número 2 diz, señala a proposição correta, as palavras eu não vou fazer a sonoridade para você deduzir como elas se pronunciam. Diz aí, polen, não faço destaque da sílaba tônica. Colibrí, aqui eu não posso fugir, porque ela já está com maior intensidade de voz no fim, o acento já está indicando a pronunciação da palavra. E eu tenho aqui a palavra sembrando, que eu não vou indicar qual é a sílaba tônica. Como a gente faz para resolver uma questão dessas? Veja. Sabe que a palavra colibrí, ela tem maior intensidade de voz no fim. Se você entendeu a matéria de palavras que se classificam segundo sua tonicidade, as palavras que têm maior intensidade de voz na última sílaba, elas são palavras de tipo agudas. A gente procura quais são as alternativas que têm como segunda possibilidade a categoria aguda. Veja, a letra B e a letra C. São as duas que têm essa possibilidade, e elas correspondem à categoria aguda. Então, a letra A já não corresponderia. Então, também não corresponderia a letra D e também não corresponderia a letra E. A gente pode pensar agora, sim, se esta palavra sembrando, ela fosse uma palavra esdrúxula, a regra diz que toda palavra esdrúxula tem que ter acento. Então, se fosse o caso, essa palavra devia estar com acento, devia estar escrito sembrando. Sembrando, mas não é o caso, a palavra está escrita corretamente, está faltando acento, então ela não é esdrúxula, por isso você vai descartar então mais uma alternativa, você descarta essa alternativa, e aí está sobrando então a letra B, e vamos pensar, claro que pode ser uma palavra llana, a palavra polen, ¿por quê? Porque se fosse aguda deveria ter acento, se fosse polen deveria ter acento, porque palavra aguda que termina com N tem que ter acento, não é o caso. Então ela entra na categoria de palavra grave ou llana, porque está sem acento, porque está terminando com N. Palavra grave ou llana tem acento quando termina em consoante que não seja NS. Alternativa correta então, letra B.
Último exercício em relação a essa matéria e para encerrar essa nossa primeira aula, né, tudo aquilo que a gente precisava saber sobre acento, vamos revisar isso aqui, diz, señala a alternativa incorretamente acentuada. Então, vamos revisar. Nós temos aqui a palavra ciudad, né? Ciudad. Palavra aguda termina com D, não tem que ter acento. A palavra salió, palavra aguda termina com vogal. Correto, está com acento. A palavra rumor, rumor, você conhece essa palavra, né? Rumor. Boato, se pronuncia igual em espanhol, igual em português. Palavra aguda não tem acento. Ráfaga, né? Ráfaga se aplica principalmente quando você tem uma corrente forte de ar. Né? Você diz ráfagas de ar ou ráfagas de vento, rajadas. Né? Essa palavra é uma palavra esdrújula, tem acento correto, letra A. Eu digo que caiu, palavra aguda, tem acento, porque termina em vogal. Época, palavra por paroxítono, não é esdrújula em espanhol, tem que ter acento correto. A palavra árbol, palavra grave que termina em consoante que não é NS, está correto também. Palavra carácter, mesma situação da anterior. Grave que termina em consoante que não é NS. Está correto o acento. Letra C. Nós temos a palavra francês. Aguda com acento. Correto. Ciclone. Aguda com acento termina com N. Está correto. Época. Sabemos que ela está certa. Realidad. Palavra aguda termina em consoante D. Não tem acento. Huracán. Está terminando com N, está correta. Prové, palavra aguda que termina em vogal. Acento, salió, mesma situação que a anterior. Agitação, palavra aguda termina com N, acento. Toda palavra que termina em ción em espanhol tem acento. É claro que sobrou a letra E. E vamos ver como se fala em português essa palavra, lámpara. Então está faltando alguma coisa aqui. E se não for para descobrir por esse lado, bailar, correto. Olha só, emergência. Lembra da regrinha das palavras graves? Emergência. Emergência é uma palavra grave. Ela termina em vogal, não devia ter acento. Mesma coisa acontece aqui com pátio. Palavra grave, termina em vogal, não deve ter acento. Então, estamos procurando a alternativa incorreta e a alternativa correta é a letra E. Esses foram exemplos, então, de como aplicar a matéria que acabamos de revisar e a gente se encontra, então, para uma próxima aula. Muito obrigado.